Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos amigos, essas são palavras que Jesus dirige aos seus discípulos aqui no capítulo 14 de São João, no versículo 18. Este texto foi o texto do Evangelho do domingo passado, sexto domingo da Páscoa. E essas são palavras fortes, porque nós sabemos que uma das experiências mais terríveis pelas quais um ser humano pode passar é a experiência da orfandade. Perder o pai, perder a mãe, perder os dois, é uma experiência muito dolorosa. Literalmente, como diz o ditado popular, perdemos o chão, nos sentimos inseguros, perdemos o norte. Ora, o clima aqui neste evangelho é um clima de despedidas. A decisão dos perseguidores de Jesus já tinha sido tomada. Ele ia ser crucificado, ele ia ser condenado e assassinado numa cruz. Então, os discípulos, sentindo isso, vocês podem tentar imaginar, eles se sentiam como órfãos. E aí Jesus, então, para lhes dar forças, como nós que agora precisamos também de forças nesse momento em que vivemos a pandemia, que vivemos muitas situações, desemprego, solidão, depressão e tantas outras realidades duras da vida, nós muitas vezes também nos sentimos assim. E nós podemos trazer para a nossa vida essas palavras de Jesus: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E Jesus então faz uma promessa. Ele diz que vai enviar o Paráclito. Essa palavra que vem do grego significa o defensor, o advogado, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é essa força do alto, que vai sustentar os passos vacilantes desses discípulos. Nós vamos celebrar dentro de 2 domingos a solenidade de Pentecostes, que é justamente o cumprimento dessa promessa de Jesus. O Espírito Santo que vem sobre os apóstolos, que vem sobre a igreja nascente e que a torna capaz, a capacita para continuar a missão de Jesus na história. Ela é chamada, a igreja é chamada a continuar a missão de Jesus na história. Mesmo se nós percebemos na história as próprias ambiguidades dos cristãos, daqueles que pertencem à igreja, este Espírito jamais abandona a igreja. Ele está sempre renovando. Mas a igreja não é só formada do Papa, dos bispos, dos padres, dos religiosos. Não, a igreja é cada um de nós. Então essa promessa de Jesus é uma promessa para nós também, pessoalmente, para a nossa vida pessoal. Não vos deixarei órfãos. Na sua situação familiar, na sua situação existencial, o Senhor diz: não vos deixarei órfãos, eu vou vos enviar o Paráclito, o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu disse, fortalece, anima, encoraja, nos dá o dom de discernimento. Ele fala que vai enviar o Espírito da verdade, um dos discernimentos que mais precisamos no atual momento da nossa história é o discernimento entre a verdade e a mentira. E a capacidade, a sabedoria para escolher a verdade. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. É nele que nós nos apoiamos, é ele que nós buscamos como inspiração e força para nós. E é interessante que Jesus parece colocar uma condição para o envio. Não seria talvez uma condição, mas ele diz, aqui no início, no versículo 15 do capítulo 14 de São João: se me amais, observareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, o advogado. Ou seja, se me amais. Se você diz que ama Jesus, você vai cumprir os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Lá em Marcos 12:30, ele vai dizer que os 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em outra passagem, ele vai dizer que esses 2 mandamentos resumem a lei e os profetas. Então, se nós amamos Jesus, nós vamos viver os seus mandamentos. Mas o que é amar uma pessoa, Eu digo, normalmente quando nós amamos algo ou alguém, nós acabamos por nos identificar com este alguém, com este algo. Por exemplo, quando você olha um pai e um filho caminhando, às vezes você percebe o jeito de andar do filho é o jeito de andar do pai. Assim também acontece com a mãe, a filha. Às vezes eu estou com as minhas irmãs e elas dizem: nossa, você fez um gesto agora que lembrou o papai. E eu digo também a mesma coisa: nossa, agora você mexeu no cabelo de uma forma que lembrou a mamãe na minha frente. Por quê? Porque quando nós dizemos amar alguém, nós acabamos por nos identificar com este alguém. Ora, amar Jesus significa
assumir na nossa vida os traços de Jesus. Significa assumir na nossa vida os sentimentos de Jesus. Significa assumir os valores de Jesus. Então, quando nós olhamos para a palavra e para a prática de Jesus, nós reconhecemos Filho de Deus, expressão plena do amor do Pai. Nós percebemos ternura, nós percebemos verdade, nós percebemos justiça, nós percebemos acolhida, nós percebemos solidariedade, nós percebemos empatia, capacidade de colocar-se no lugar do outro, nós percebemos compaixão. Todos esses são valores preciosos que não têm preço e que nos são trazidos por Jesus. E é interessante essa palavra porque há muitas pessoas que falam muito no nome de Jesus, mas que de Jesus não trazem nada. Lá em Mateus 7, 21, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, de Deus. Vejam, amar Jesus significa assumir esses sentimentos, esses valores, esses traços. Logicamente que dizer que nós amamos ou que nós somos chamados a viver esse amor no nosso dia a dia não significa, por exemplo, sermos coniventes com a injustiça. Às vezes as pessoas têm ideia assim, de que o cristão é aquele que tem que ser uma vaquinha de presépio, dizer sim a tudo. Não, há momentos em que o cristão vai dizer não, isso está errado. Se não é justo, não é justo. E a gente às vezes tem que ser firme. Jesus foi firme também. Jesus foi duro com muitos dos seus interlocutores, sobretudo fariseus, mestres da lei, que queriam colocar um peso nas costas do povo que eles mesmos não podiam carregar. Jesus muitas vezes foi duro ali com eles. E no entanto sempre com esse amor. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, como vai dizer São Paulo na carta aos Colossenses. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele revela as entranhas do amor do Pai. Então nós somos chamados, a partir desse texto, em primeiro lugar, a confiar, a ter essa esperança. Não somos órfãos. O Senhor está conosco. E reze com esse texto no seu coração, medite-o, você traga-o para a sua vida, para a sua situação existencial. E ao mesmo tempo pedir que esse Espírito nos capacite, nos ajude a viver esses mandamentos do amor, nos ajude a nos identificar com o Senhor, porque dessa forma nós vamos mais facilmente reconhecer essa presença constante de Jesus na nossa vida, do seu Espírito, mas nós vamos também, por nossa vez, vamos ser capazes de ser presença de Deus na vida dos outros, da forma como nós podemos, apesar de nossas limitações. Porque se tem uma coisa que nós precisamos neste momento, sobretudo de pandemia, de isolamento social, é de nos sentirmos amparados, de nos sentirmos cuidados, de nos sentirmos amados. Que o Senhor, que não te deixa órfão, que não me deixa órfão, Ele possa abençoar você e sua família. Um abraço para você e para todos os seus.